Boa tarde. Vamos dar continuidade à 10ª aula teórica, agora com a apresentação dos aspectos práticos que estão por trás da matéria que foi apresentada na aula teórica. Portanto, o objetivo é analisar o uso e a alteração do solo no Parque do Alvão e vimos como é que, após cruzar a Carta de Ocupação do Solo de 90 com 2007, conseguimos criar uma coluna que diz respeito ao que existia e ao que existe atualmente. Na segunda fase, aquilo que fazemos é sumariar a coluna de uso entre as duas datas, dizer que queremos a soma da área em hectares, e relembro que sempre que se faz uma operação sobre duas shapefiles é necessário recalcular a área de maneira a que ele atualize a área dos polígonos, uma vez que traz sempre as áreas originais. Portanto, atualizamos a área, fizemos o summarize e criamos uma tabela com um acrónimo sobre o seu conteúdo dentro da nossa pasta DBF XLS. Esta pasta contém todas as bases de dados e todos os ficheiros Excel. Agora vamos passar propriamente ao Excel e abrir a tabela DBF. Atenção que não se pode abrir a pasta e dar duplo clique sobre o ficheiro, uma vez que o Excel atualmente não sabe abrir diretamente este tipo de ficheiros. Aquilo que temos que fazer é File ou ficheiro, abrir, alterar o tipo de ficheiros para ficheiros DBase e depois selecionar e abrir. O ficheiro, por natureza, abre desformatado. Aquilo que fazemos é selecionamos toda a matriz neste quadrado. Com o botão direito do rato, acedemos à largura da coluna. Dizemos que queremos uma largura de 20 unidades e ficamos com a tabela perfeitamente legível. Feita esta alteração, então aí é que gravamos em formato livro Excel. Depois de gravar o livro com a nossa informação, vamos começar a criar a tabela de contingência. Lemos a legenda que está aqui ao lado esquerdo e passamos um dos elementos para este lado. Agrícola, água, floresta, humano, improdutivo. Selecionamos esta legenda e transpomos para este lado. A tabela de contingência tem que ser quadrada, ou seja, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Preenchemos o total para 90, a perda para 90 e a perda percentual, total para 2007, ganho percentual e total geral, total diagonal e manutenção. As regras de cálculo foram anteriormente apresentadas numa das aulas teóricas. Passo seguinte, passar os valores de área para dentro da tabela de atributos. Agrícola, agrícola, florestal, agrícola, humano, agrícola, improdutivo e assim sucessivamente até termos a tabela preenchida. Se recuperarem uma das aulas teóricas anteriores, verão a forma de preencher estes campos, escrevem os formulários dentro das células e obtêm a matriz total e a tabela de contingência. Relativamente a essa análise, baseia-se nesta tabela e será feita tal e qual como foi apresentado na última aula teórica. Exemplo agrícola, exemplo florestal. Vamos agora concentrar nos motivos pelos quais estas áreas desapareceram. Retomamos o ArcGIS e passamos à fase de criar novas shapefiles com temas específicos. Vamos abordar a questão florestal. Portanto, como dissemos anteriormente, abrimos o ficheiro que tem as duas COS, selecionamos por atributo tudo o que era florestal em ambas as datas, utilizando o método de adicionar as várias consultas, os vários inquéritos, e criamos um ficheiro específico só para a atividade florestal. Atualizamos a área, não se esqueçam, e depois criamos uma imagem com todas as alterações que foram feitas. A que é que se devem estas alterações? Se sobrepusermos a carta de fogos florestais e a respectiva recorrência, podemos ver que esta é a zona onde se deram as maiores alterações e também é a zona onde praticamente tudo ardeu, com a particularidade de, nesta porção de território, ter ardido 3 ou 4 vezes entre 2000 e 2007. Próximo passo
é interceptar a carta de áreas ardidas com a COS. Desta forma, podemos saber o que é que cresceu, o que é que ardeu, desculpem, entre 2000 e 2013. Portanto, se a COS é de 90 e os fogos são de 2000 a 2013, ao interceptarmos estas duas folhas, aquilo que vamos obter é tudo aquilo que ardeu nestes 14 anos de fogos florestais. ArcToolbox, Analysis Tools, Overlay, Intersect, as duas shapefiles, abrimos a nossa pasta de shapefiles e obtemos o resultado final. Portanto, estamos a ver a carta de uso e ocupação do solo relativamente a 90, mas dentro das áreas que arderam, ou seja, tudo o que estamos a ver diz respeito àquilo que ardeu nestes 14 anos de fogos florestais. Atualizamos a tabela de atributos, fazemos novamente o Summarize sobre o uso de 90, porque esse é o que nos importa, e podemos ver que entre 2000 e 2013 ocorreram 589 fogos florestais que consumiram 4.333 hectares, ou seja, houve uma média de 80 hectares por fogo florestal e que, em quase 80% dos casos, os fogos ocorreram em áreas florestais. Atenção que o uso florestal, como vimos anteriormente, ou como apresentámos anteriormente, diz respeito às zonas florestais com árvores e sem árvores, folhosas, resinosas, mato. Portanto, está aqui só sumariado a atividade florestal. E, em 80% dos casos, os fogos ocorreram nestas regiões. Numa próxima aula vamos dar continuidade a este exercício e fazer outro tipo de abordagens. Muito obrigado pela atenção.